Bom, antes de começar a responder as perguntas excelentes que vocês fizeram, eu quero agradecer aos alunos do 7º ano branco, do Império Educacional, que através da Giovana Neta, ela fez contato comigo, e vamos então responder as perguntas que vocês fizeram. Pedro, se minha vida fosse um filme, o nome seria A Vida é Bela. É um filme muito bom. Vocês, depois, se tiverem a oportunidade, vejam esse filme, se não viram. Conta uma história, um drama muito grande, muito forte, de um pai e um filho que estão presos num campo de concentração, mas que não perdem a esperança e o cuidado do pai para com o filho. Então, se minha vida fosse um filme, eu daria esse nome, A Vida é Bela. Bom, se eu pudesse escolher um lugar para estar agora e em que momento da história, eu queria estar nesse momento na Palestina ou em Roma, em algum lugar do Império Romano. Eu não precisava nem ter vivido durante o período do ministério do Senhor Jesus Cristo, eu já me contentaria de poder conviver com aquela primeira geração de seguidores de Jesus Cristo. Eu queria ter conhecido Paulo, Pedro, João, Tiago, aqueles que estavam mais próximos dele, Queria visitar Paulo, conversar com ele, queria passar uma noite inteira conversando com Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Era ali que eu queria estar nesse momento da história, no 1º século, em algum lugar do Império Romano, durante aquele primeiro impacto que provocou a mensagem de Jesus Cristo no mundo de então. Eduarda, eu nem sei bem dizer assim o que me levou a ser um escritor, mas eu creio que tenha sido a vontade de contar histórias. Eu sempre ouvi muita história, eu venho de uma cultura de tradição oral, de se contar muita história. Toda noite se reuniam várias pessoas na casa do meu avô, debaixo de um pé de ficus que tinha lá, os amigos dele, e ficavam conversando, contando histórias. Aquilo me fascinava muito. Depois, quando eu comecei a ler Jorge Amado, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, que eu queria contar histórias. Então, esse é o evento assim, mais antigo que eu tenho. Então, foi a vontade de contar histórias, de expressar os meus pensamentos e sentimentos e de partilhar com outras pessoas. A história de todos os meus livros, o que é mais autobiográfico é um que se chama Verás que um filho teu não foge à luta. O evento que dá início à história, que faz com que eu escreva aquela história, foi um fato histórico que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos de idade, lá na minha cidade. Eu tive que sair de madrugada, escondido na carroceria de uma caminhoneta, porque tinha havido eleição, eu tinha descoberto fraude naquelas eleições, denunciei aquela fraude e aí queriam me matar por causa disso. Então esse livro ele é muito autobiográfico. Muita coisa dele é ficcional, fui eu que criei. Mas o que não é autobiográfico é algo que, de alguma maneira, eu vivi no âmbito do pensamento, ou queria ter vivido, E outras partes não. É pura ficção, são pura ficção que a gente coloca ali para dar aquele caldo na história, Aquela curiosidade no leitor. Mas sem dúvida verás que um filho teu não foge à luta. Natália, eu nunca tive propriamente bloqueio criativo. O período que eu estou há mais tempo sem escrever é agora, tem mais de 2 anos que eu não escrevo. Um pouco antes da pandemia, eu dei uma priorizada em audiovisual. Então eu comecei a trabalhar muito vídeo, gravar, fazer vídeos para a internet, para o YouTube, depois para o Facebook. E quando começou a pandemia, houve um período que eu fazia lives de 1 hora todo dia, Todo dia eu fazia. Então não é propriamente um bloqueio, foi uma mudança de estratégia, porque eu imaginei que nesse momento eu chegaria mais rápido às pessoas através do audiovisual, dos vídeos, do que da literatura.
o que não foi necessariamente um bloqueio criativo, né? Eu, de vez em quando, ainda penso, fico estruturando. Eu tenho alguns livros já arquitetados, né, planejados, e não os esqueci, não. Eles estão ali quietos, eu não os esqueci. Eu sempre estou pensando neles e, na hora oportuna, eu vou me debruçar e concluir uns que já estão quase prontos, né? Pelo menos um está quase pronto, outro bem começado e 2 planejados, que eu não escrevi nada, fiz só o planejamento do livro. Mas esse tempo sem escrever e publicar foi porque eu priorizei o audiovisual, que chega mais rápido às pessoas. Eu nunca pensei em desistir de escrever, não. Até porque isso é algo que não vem de fora para dentro, você está me entendendo? Sai de dentro para fora. Então a gente não tem muito como desistir, não. Você pode até escrever, jogar fora o que escreveu, você pode até desistir de publicar, mas desistir de escrever é meio difícil porque é algo muito mais forte do que a gente possa imaginar. Gabriele, os livros são fundamentais, são os principais transmissores de cultura. O vídeo, como eu falei, é importante, ele chega rápido às pessoas, mas o livro, a longevidade, né, o tempo do livro, ele é muito maior. O livro é muito importante. Sem livro, sem literatura, a vida seria muito difícil e sem muito significado. Então, o livro é fundamental e a leitura de livros é fundamental, essa leitura. Nunca se contentem só com essa leitura de Facebook, de Instagram ou de Twitter, de redes sociais. Isso é insuficiente, viu? Não é suficiente para dar uma boa formação. Essa boa formação você vai encontrar nos livros. Os livros são fundamentais, são essenciais para as nossas vidas. Nossa, qual personagem favorito? Isso depende tanto, sabe, de época. Um pouco é dentro daquele período. Quando eu entro num universo de um autor, eu fico muito encantado, fico ali dentro do livro, né? Então é muito difícil escolher assim um personagem. Eu citaria Frodo do Senhor dos Anéis, né? Frodo Bolseiro é um personagem que eu gosto muito. E de outros ali do livro, de Gandalf, o Cinzento, também gosto muito, de Aragorn e outros tantos. Gosto de um personagem de Dostoiévski, do livro Os Irmãos Karamazov, Alyosha, um personagem que eu gosto muito. E tantos outros, é muito difícil assim citar um personagem, mesmo citar um livro, né? Porque é muito de época. Geralmente, quando eu leio um livro de um autor e gosto daquele autor, aí eu leio a obra toda. Então eu fico durante aquele tempo muito ligado àquele autor, aos livros dele, né? Mas eu tenho alguns livros que eu acho importantes, que considero importantes, né? Como na literatura brasileira, eu citaria O Grande Sertão Veredas, citaria Vidas Secas, Olhai os Lírios do Campo, é um livro de Érico Veríssimo também, muito bom. O Cachorro e o Lobo é um livro fantástico de Antônio Torres. Tem muitos, eu não tenho um assim não, eu tenho um montão e é sempre difícil falar sobre isso, porque sempre que a gente fala de um livro ou de um personagem, você fica meio com medo de estar traindo os outros que você gosta também, tá entendendo? Dá assim, nossa, então é complicado, é difícil. Giovana, eu comecei a escrever tem muito tempo, eu comecei a escrever na década de 80, vocês nem... não estavam nem no projeto de seus pais ainda, só no projeto de Deus. Eu comecei a escrever para jornal, eu criei um jornal que era mimeografado, né, no lugar que eu vivia, um jornal estudantil. Depois eu trabalhei numa rádio como redator, escrevendo. Depois comecei a escrever textos, artigos, poemas. E aí o primeiro livro que eu escrevi é um romance que se chama Pânico na Rua da Bahia. Mas o primeiro livro que eu publiquei
e que eu escrevi durante algum período em vários lugares e principalmente em Paracatu, se chama Aboios. Esse livro foi lançado aqui no dia 1º de abril, dia da mentira, de 1998, aqui em Paracatu. Então tem muito tempo que eu escrevo. Agora, sobre o tempo que eu escrevo um livro específico, o livro que eu mais demorei foi o Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta, porque eu fiz ele numa primeira parte, com cerca de 180 páginas, um pouco mais. Aí dei para Ed Guimarães ler esse livro. Lembram de Ed Guimarães do FM Repórter? A gente era muito amigo, eu dei o livro para ele ler. E aí um dia eu encontrei com ele ali no semáforo, no centro da cidade, Rua Goiás, com a Quintino Vargas. E aí a gente próximo um do outro, e eu perguntei, e aí, leu o livro? Aí ele foi me xingar. Que é isso? Por que é que você me passa um livro sem terminar? Você tem que terminar o livro, porque o livro termina com um impasse. Sabe um filme que você vê e você pensa que vai continuar? Aí eu, nossa, foi com raiva do Ed naquele dia. O cara venha me dar trabalho, né? E aí eu pensei, eu poderia concluir o livro num capítulo, mas não, eu fui além, escrevi mais 200 páginas desse livro. Então eu demorei cerca de 1 ano e meio para escrever, talvez mais, talvez 2 anos para escrever o Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta, por causa disso, né? Porque aí eu fui repensar toda a história e fazer uma segunda parte do livro para satisfazer o pedido e a queixa e a reclamação de Ed Guimarães. Olha, eu gosto muito do romance sobre gênero, gosto do romance, mas gosto muito de contos também. Eu não saberia, né, qual o melhor, né, mas eu prefiro o romance, eu gosto mais do romance. Esse é o meu gênero favorito na área da literatura, na área da ficção. Mas eu leio poesia, leio contos, novelas, né, que é um texto entre o conto e o romance, em termos de extensão, complexidade, mas o romance é o meu gênero favorito. Lara, é interessante, assim, eu tiro inspiração de tudo que é lugar que você possa imaginar, né? Tiro da vida, tiro de minha vida, como eu disse que escrevi o Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta, muito inspirado em alguns episódios que eu vivi, mas eu tenho um livro de contos que se chama Paixões Proibidas, eu ia publicando toda semana num jornal aqui, o jornal Dinâmico, saía toda sexta-feira e toda sexta eu produzia um conto. Saía um conto nesse livro, né? Então esse mesmo, eu tinha um livro com nomes de bebês, né? Eu escolhia o nome dos personagens e a partir do nome eu criava a história. Então muita coisa é do cotidiano, a observação, a gente está sempre observando, né? Porque na verdade o escritor não inventa nada, né? Ele não inventa propriamente. O que ele conta é aquilo que acontece mesmo. Então eu me inspiro no cotidiano, eu me inspiro no que eu vejo, no que eu observo mesmo. Essa é a inspiração maior quando eu vou escrever. O meu primeiro livro lançado foi Aboios. Esse livro foi lançado aqui em Paracatu em 1998, mas não é o primeiro livro que eu escrevi, tá? Então, foi em 1998 que eu lancei esse livro de poesias, junto com o Movimento Cultural de Paracatu, fez a edição, né, com a Mansarda dos Leões, foi uma noite fantástica lá na Casa de Cultura, foi minha estreia, assim, na literatura, eu fiz lá onde hoje é o anfiteatro, então tinha, assim, gente das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes cores e sexos, era muita gente na Casa de Cultura, naquela noite para celebrar o lançamento do meu primeiro livro, Aboios, que é um livro de poesias, um livro que fala de saudade, de infância e fala também de Paracatu, porque 90% do livro Aboios foram escritos aqui na cidade. Aliás, o único livro, eu tenho 11 livros, dos 11, o único que eu não escrevi em Paracatu foi o primeiro, que se chama Pânico na Rua da Bahia. Todos os demais foram escritos e publicados aqui na nossa cidade, tá bom?
Quero agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, pela oportunidade e pela honra de ter sido escolhido por vocês para essa entrevista, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus os abençoe muito, muito, muito.